Salve, salve, galera! Fala, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Sem Nem Cai BR. Uma produção da Associação dos Moços da Tendikyo do Brasil. Eu sou o Guilherme Tanaka. E eu sou Michihiro Kimura. E hoje, sábado, 8 de maio, é um dia que antecede um dia muito especial. Que dia que é amanhã, Michihiro? Amanhã é o Dia das Mães. Isso mesmo. E por isso a gente pediu então para o Michihiro ir lá para Jussara para gravar um episódio do Dia das Mães com a mãe dele. Conta aí um pouco como que foi esse episódio. Foi bastante engraçado, ao mesmo tempo bastante emocionante. E eu achei muito legal fazer essa gravação. Caramba, tô muito ansioso para ver então esse episódio, hein? Então, com vocês, Michihiro Kimura e Ana Yoshie Kimura. Roda a vinheta. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michihiro Kimura, eu tenho 32 anos e sou fiel da Igreja Tendikyo Jussara. Atualmente eu moro na cidade de Paranaíba, no interior do Mato Grosso do Sul, e juntamente com a minha esposa Samara somos responsáveis pela Casa de Missionamento Paranaíba, também ligada à Igreja Jussara. Quem é a sua mãe e qual a característica mais marcante dela? Minha mãe, eu acho que muitos a conhecem, o nome dela é Ana Yoshie Kimura. Ela é a esposa do ex-condutor da Igreja Tendikyo Jussara. E a característica mais marcante na minha mãe, com certeza, é a determinação. É uma pessoa extremamente determinada, que sempre nos puxou para que, junto com ela, nós pudéssemos correr, atrás das coisas, para que alcançássemos sempre o objetivo. É uma pessoa que nunca para, ela está sempre se movimentando, fazendo uma coisa, fazendo outra, para que a gente consiga tocar as atividades tanto da igreja, como também as atividades de casa. Quais são as suas memórias da sua mãe de quando criança? De que forma ela criou você e os seus irmãos? Nossa, eu tenho muitas memórias da minha mãe de quando era criança, mas eu acho que as memórias mais vivas, de quando eu era criança, é de estar levando bronca dela praticamente todos os dias. Porque juntamente com o meu irmão mais novo, a diferença de idade eram 11 meses. Então, 2 meninos com 11 meses de diferença, vocês imaginam como era a bagunça, Então, eu acho que a memória mais forte que eu tenho da infância era da gente levando bronca da minha mãe todos os dias por conta da bagunça que a gente fazia, Mas a nossa criação, eu, mais meus 4 irmãos, foi sempre muito rígida. Apesar da minha mãe também ser carinhosa, a nossa criação foi sempre muito rígida, A gente nasceu e cresceu dentro da igreja e desde criança aprendemos, a acompanhar meus pais nas atividades da igreja e também nas atividades de casa. Mas ela sempre nos ensinou, tanto ela quanto meu pai, nos ensinou a gostar de fazer as coisas relacionadas ao ensinamento, ao caminho, e também nos ensinou a levar com seriedade as coisas importantes, como a escola, por exemplo, Mas a nossa criação foi bem tranquila, foi muito saudável, tenho muita saudade de quando eu era criança, mas ao mesmo tempo ela foi um tanto quanto rigorosa, sim. Como você descreveria o seu relacionamento com a sua mãe? O meu relacionamento com a minha mãe é um relacionamento muito gostoso, É um relacionamento muito próximo. Hoje eu moro a 600 quilômetros, da casa dos meus pais, mas todos os dias praticamente, eu converso com eles, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, mas acredito que principalmente com a minha mãe, Precisando de qualquer coisa, eu ligo para ela, ela liga para mim, e todos os dias a gente acaba conversando, seja por algum assunto importante, ou até mesmo para perguntar se tá tudo bem, se o tempo tá bom, se choveu, se não choveu, se tá quente, se tá frio, Mas nós sempre encontramos, algum motivo para conversar, para estar próximo, E ouvir a voz da mãe a 600 quilômetros de distância também dá uma esquentadinha no nosso coração.
Você conversa sobre tudo com a sua mãe. Como você acha que será esse bate-papo com ela? A minha conversa com a minha mãe sempre foi muito aberta, sempre foi muito clara. Mas eu acredito que esse bate-papo vai ser bastante interessante, vai ser bastante descontraído. E a única coisa que eu tenho medo são das histórias do passado, né? Que nós somos crianças muito bagunceiras, então eu tenho medo de aparecerem, né, histórias cabulosas da nossa infância. Mas acredito que vai ser uma conversa bem bacana e eu tenho uma expectativa muito boa desse bate-papo. Qual o seu nome e igreja? Meu nome é Ana Yoshi Kimura e sou da igreja Tenrikyo Jussara. Para você, o que é ser uma mãe? Ser uma mãe é ser tudo, mas eu acredito assim, que é uma dádiva de Deus e para que a gente possa gerar, criar, educar e encaminhar os nossos filhos para a vida plena de alegria. E eu acredito assim que Deus escolhe os filhos a dedo para cada família. E através dele, vivenciando, né? Através dessa vivência é que a gente consegue evoluir, crescer espiritualmente. Quem é o Michihiro? Qual a característica mais marcante dele? Michihiro? Michihiro é uma criança que, com 4 anos de idade, ele teve um problema sério de saúde e foi desenganado pelos médicos. Aí a gente fez uma determinação de que se ele fosse salvo, né, ele então dedicaria a este caminho. E a característica? O menino que gosta de resolver casos burocráticos. Ele fica assim de 1, 2 horas pendurado no telefone até resolver. Como foi o nascimento do seu terceiro filho, Michihiro? O nascimento, ele quis nascer no dia da cerimônia mensal da igreja, né? Que foi dia 6 de fevereiro. Parto normal, tranquilo. Como ele era quando criança? Quando criança, ele era uma criança muito alegre. Muito alegre e era, como se diz, tinha um apelido de destruidor de ovos de galinha e amassador de pintinho. Esse é o Michihiro. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha mãe, né? Porque a gente recebeu um convite, na realidade, do Senenkai do Brasil, para que nós pudéssemos fazer um podcast um pouco diferente do de costume. A princípio, a gente faria um pequeno bate-papo, eu e minha mãe, de forma remota. Mas por uma grande felicidade do destino, acabei vindo aqui pro Kyokai, aqui em Jussara. Então nós vamos conseguir fazer esse bate-papo ao vivo, um de cara pro outro. Eu acho que vai ser bem engraçado, divertido. A gente tá um pouco nervoso porque o Senenkai deixou as perguntas aqui pra gente. E vamos ver o que acontece, tá bom? Então, a gente vai dar início, tá certo? Então tá bom. Vamos começar com a minha mãe me perguntando. Tá. Você já pensou no motivo de ter nascido nesta família? Caramba, que pergunta difícil. Mas pensar no motivo, eu nunca, acho que parei para pensar. Mas considerando o quanto eu sou feliz, né, por fazer parte dessa família, né, por ter esses pais, né, meus irmãos, minha família em geral aqui, como eu disse antes, a gente foi criado aqui no Kyokai, sempre foi um ambiente muito alegre, muito feliz. Então, eu acredito que o motivo, né, para eu ter nascido nessa família, deve ter sido por ter adquirido uma certa virtude nas vidas passadas, né? Porque senão acho que eu não teria merecimento para nascer num lugar tão bom. E ao mesmo tempo para aprender bastante também, né? Porque com essa família aqui, gente, todo dia a gente aprende alguma coisa, nem que for na base da pancada, tá? Mas
eu sou muito feliz por fazer parte dessa família, então acredito que seja uma grande recompensa, vamos dizer assim, de Deus Pai, né, de outras vidas, talvez. Acho que é isso. Agora eu vou fazer a pergunta para ela. Ai, meu Deus. Mãe, como foi meu nascimento? Seu nascimento? Você nasceu no dia do Tsukinamisai, né? No dia Da cerimônia mensal. Da cerimônia Daqui do mensal. Kyokai. Aí, nem eu, nem o Kaicho-san participou da cerimônia. Tem que me levar no hospital. Mas você nasceu de parto normal, sem nenhum problema, graças a Deus. Um parto fácil. Graças a Deus. Foi bem tranquilo. Tranquilo. Você vê, nesse dia até o Kaicho-san matou o Matsuri, hein? Pois é. Você viu? Que responsabilidade. Então tá bom. A segunda pergunta. Qual a sua lembrança mais forte da minha infância? Nossa, da sua infância, mais forte é o fato de você ter adoecido, né? E a médica ter dito que não tinha esperança. Então a gente teve que fazer assim uma determinação espiritual bem grande. Ou seja, oferecemos ele a Deus. Então, ele foi feito o sonai, praticamente para Deus, né? Que quando crescesse, ele ia trabalhar em função ao caminho. Esse foi a nossa determinação. Então, como foi assim uma coisa de vida ou morte, então é uma lembrança que marca. Ele tinha 4 anos quando aconteceu tudo isso, né? Então, a gente gostaria que ele tivesse... como que fala? A gente pediu para receber a graça, que a gente queria ele vivo, mas que ele trabalhasse, então, em prol ao caminho. A dedicação única a Deus. Caramba! Eu acho que é uma das lembranças mais antigas que eu tenho, né, da minha infância, foi isso. Eu indo pro hospital achando que estava indo passear, né, quando na verdade a coisa era muito mais séria e até, né, um bom tempo eu não tinha noção da proporção que foi essa ida ao hospital. Achei que era um passeio simplesmente, mas era algo muito mais sério. Então, como a minha mãe disse, esse é um dos principais motivos também, né, para que eu aceitasse essa, vamos dizer assim, essa opção, né, de me dedicar em outro lugar, né, de, por exemplo, ir morar em Paranaíba, porque lá começou com uma atividade do Senenkai, né, da Associação dos Moços, e depois que terminou tudo, eu acabei ficando sob responsabilidade aqui da igreja de Jussara, continuando as atividades lá no Mato Grosso do Sul. Então, ao mesmo tempo que marcou a minha mãe, é um motivo muito forte, né, para que eu possa continuar tentando, né, fazer alguma coisa para retribuir essa graça que a gente recebeu. Então essa é a pergunta: qual a lembrança mais forte que você tem de mim da sua infância? Ah, não! Essa A lembrança mais forte que eu tenho da senhora na minha infância é bem forte. Então... Porque, olha, essa mãozinha aqui, ó, é pequena, mas é forte, viu? Essa lembrança eu tenho bem clara aqui na mente. Porque nós éramos em 5 irmãos, então a bagunça rolava solta, né? E mais 3? É sempre escadinha, né? O mais velho, 2 anos a próxima, 2 anos eu, 11 meses o irmão mais novo e só a mais novinha que veio depois de 6 anos. E para completar a turma tinha mais 3 primos, né? Aqui no Kyokai morando junto, então imagina o tamanho da bagunça. Mas a lembrança que eu tenho mais forte da minha mãe na infância, ó, tomando bronca todo dia. Eu acho que essa eu nunca esqueço. Tá certo. Então a terceira pergunta: você acha que a Tendikyo te moldou ou influenciou de alguma forma sobre como ser mãe? Com certeza. Primeiro que quando eu já casei com o Kaido-san. Nossa, que loucura, né? Coragem. Eu falo assim que acho que eu tava meio doida da cabeça. É muita responsabilidade, Muita né? responsabilidade. Então, como eu casei, o Kaido-san já era Kaido-san, e dentro da igreja, então, logicamente, a criação foi totalmente em função do ensinamento, né?
Primeiro que, depois que a gente faz o Koshu, faz o Shoyoka, você tem a base do Tendikyo, né? Eu era já da Tendikyo, então foi assim, totalmente tendikiano. Ainda mais educar os filhos dentro da igreja. Eu eduquei eles para eles serem o exemplo para os fiéis. Então tinha assim muita coisa que realmente a mão aqui, ó, era brava. Tinha que moldá-los assim de forma que não fosse assim depois apontado pelos fiéis, falando assim, nossa, olha o filho do Kaique-san, o que faz? Tipo assim, né? Então essa parte aí como é que se diz? Fui bem rígida quando eles eram pequenos para realmente ser umas crianças que servissem de exemplo. Isso é uma coisa muito difícil, né? Vou falar assim que não era totalmente, mas a educação foi totalmente tendikiana. Não sei se deu certo. Eu acho que não deu muito certo, né, esse negócio de ser exemplo. Mas, realmente, eu lembro que a gente foi criado na risca aqui em casa, né? A gente sempre teve muito carinho, muito amor, mas a gente foi criado bem na linha, né? A gente tinha uma regra aqui, né, que a partir dos 9 anos de idade, toda criança tinha que acordar. Até 9 anos de idade, podia dormir até mais tarde, a gente ia à tarde para a escola, então era tranquilo. Mas eu me lembro que no dia que eu fiz 9 anos de idade, meu pai chutou minha cama e falou, a partir de hoje você tem que acordar cedo, viu? Para ajudar na limpeza do recinto de reverência e participar do Otsutome também, desde o Otsutome da manhã. Não é só o Otsutome da noite, não. Isso eu me lembro bem. Até hoje, eu já sou casado, eu sempre brinco com a minha esposa, né? Que eu quero, do mesmo jeito que essa criação foi transmitida, né, pra gente, eu gostaria de transmitir para os meus filhos, porque por mais que seja um pouco, talvez, penoso, né, aos olhos dos outros, mas isso influencia bastante, né, na nossa formação como adulto, né? Então hoje eu penso, nossa, ainda bem que eles fizeram isso. Mas, e por isso eu também penso em repassar. Mas foi uma criação bem... A gente não podia fazer muita coisa, que as outras crianças, a gente via que as outras crianças estavam fazendo, a gente falava assim, mas por que a gente não pode? Falava, não, vocês são os filhos do Kaique-san, vocês não podem fazer isso. Porque senão o que os outros vão falar? Né? O que a gente vai poder passar para os outros se os nossos filhos estão fazendo isso? Então não pode, né? Fala assim, eu queria ter isso, né? Por mais que eles tivessem condições, muitas vezes falam assim, não é assim que funciona, vocês não podem ter tudo, né? Não precisa, né? É algo que não tem tanta importância agora, porque assim, vocês têm que saber se contentar com aquilo que tem. Então realmente, acho que a Tendikyo deve ter influenciado muito a nossa criação, mas a gente nunca foi obrigado a fazer as coisas da Tendikyo aqui. Isso é um negócio que eu sempre falo para todo mundo. Foi uma criação que nos ensinou a gostar do Tendikyo, né? Então, eu nunca apanhei porque não queria ir no Otsutome, ou porque eu não... Porque, assim, criança, né? Então a gente falhava muitas vezes, assim. Tinha dia que não queria acordar. Eu sei que meu pai me chamava, dava uns berros, chutava a cama, mas mesmo assim o sono era tão forte que a gente não acordava. Mas nunca a gente foi repreendido por conta disso. Claro, ele falava assim, você já tá grande, né? Tem que começar a participar, porque essa dedicação faz diferença lá na frente. Foi sempre dessa maneira, né? Nunca foi assim, não, se você não acordar, você vai apanhar. Nunca foi assim. Por isso a gente cresceu aprendendo a gostar do ensinamento, né? Então não foi obrigado. Acabou sendo de uma forma natural, espontânea. Mas eu acho que fez uma diferencinha assim, né? Acredito que sim, porque para tudo eu falava assim, o difícil hoje vai ser mais para frente você vai ter essa tranquilidade, né? Menos dificuldade. Então, enquanto a gente tem força, enquanto a gente é novo, a gente tem que dedicar para depois a gente ter uma vida melhor. Eu acho. Não sei se você está sentindo isso agora. Com certeza, né? É que a nossa formação, assim, o nosso pensamento, né, de adulto, com certeza vem das coisas que a gente aprendeu quando criança, né? Igual eu sempre dou risada, que a gente apanhava quase todo dia, mas também era bagunça todo dia.
é um negócio que eu falo assim, nossa, hoje eu paro pra pensar. Falo, nossa, mas cada coisa retardada que a gente fazia, né? Como não ia apanhar, né? Mas... Não, principalmente na hora do outro tomé. Você deixava as crianças lá no recinto de reverência e você ia fazer a oração, né? Outro tomé, né? Aí eles começavam a brigar lá, começavam um bater no outro, correr pra lá e pra cá, né? Vamos supor, na hora do Mikaguraota, né? Na hora do Otefuri, por exemplo, eles estão brigando. Na hora que a gente virava, fazia um itiretsu assim, eles ficavam tudo anjinho assim. Sentadinho, bonitinho. Acabou! Nossa, começava aquela... Mas olha, tinha dia que dava vontade de pular lá de cima pra dar uns cacetes nessas crianças. Isso quando não tava brigando lá, um tacando chinelo, e o chinelo ia parar lá no Ryoshige, no Tchau. Fazendo os tomé, daqui a pouco... Pobre chinelo assim. Aparecia. A gente tinha, todo dia, praticamente, todos os dias, a gente fazia o também 2 vezes, porque a gente levava bronca, aí depois que acabava o também normal, principalmente minha mãe, ela descia e falava assim, vai fazer outro também de novo, porque vocês não fizeram nenhum outro também, vai fazer de novo. Aí, só que daí não dava mais pra brigar, porque ela ficava sentada no banco de trás, olhando a gente fazer outro também de novo até terminar, né? E se começasse a correr, tá rápido demais. Pode fazer outros também direito. Aí a gente... Eu não lembro disso. A gente fazia outros também de novo. Não lembro disso. E isso quando não ameaçava trancar a gente no Shinden antigo. No Shinden antigo que tinha do lado, que a gente achava que era mal assombrado. O lugar de castigo era o Shinden, antigo Shinden. E o lugar dos porcos. O chiqueiro. O chiqueira. Qualquer coisa que fizesse de errado ia pro chiqueiro. Ia pro chiqueiro. Ai, mas foi época divertida. Hoje é engraçado, na época não era, não. Qual que é a minha pergunta, então, a próxima? É a terceira? É a terceira. De que forma eu influenciei a sua formação como tendikiano? Como a gente já até conversou agora, né, essa criação com certeza fez muita diferença na minha formação como um seguidor da Tendikyo. Né? A gente tem muito a aprender ainda, né? A gente erra bastante, a gente faz muita besteira, mas eu sempre tive essa, como ela disse, essa educação em cima do caminho, né? Então, qualquer coisa, né? Qualquer parte da nossa formação tem um pedacinho, né, do ensinamento junto, implícito, vamos dizer assim, né? Porque foi criado aqui dentro desde pequeno, né? A gente só saiu já quando foi fazer ensino médio para outra cidade, mas mesmo assim, até quando a gente saiu para fazer ensino médio, a gente foi morar no Kyokai de Cianorte, que é nosso Kyokai filial. E depois, quando foi fazer faculdade, que foi para Maringá, a gente assentou um altar de Deus Parens lá na nossa kitnet lá em Maringá, fazia outros tome todo dia de manhã, todo dia à noite. Uma vez ao mês o Kaitia-san vinha, né? Meu pai vinha para fazer, né, a cerimônia mensal também lá. Então, assim, a gente nunca se afastou do ensinamento, né? Então, tudo isso eu acho que se deve sim à criação. Então, minha mãe e meu pai, eles influenciaram bastante, né, nessa nossa formação como seguidor do Tendikyo, né? Sempre que já dava a idade mínima para participar de Tsudoi, Renseikai, Koshu, Shuyokai, né? Eles fizeram de tudo para que a gente participasse, né? A gente estava conversando esses dias, né? A senhora eu não sei, mas o meu pai, o primeiro regresso, né, do Kaitia-san, do Zen Kaitia-san agora, aqui do Kyokai, do meu pai, foi quando ele foi assumir o Kyokai, né, com 28, 29 anos. Ele foi pela primeira vez para o Odiba, recebeu o Sasuke, fez o curso, já virou Kaitia-san, fez o Kente também, né, o curso, né, de formação de mestres do caminho, fez tudo de uma vez. E a gente, assim, com 18 anos, né, mesmo dentro de uma dificuldade financeira muito grande, né, eles fizeram força para que todos nós pudéssemos receber o Sasuke, né, com 17, 18 anos. Então, assim, esse incentivo, né, para fazer as coisas do caminho sempre existiu e com certeza fez bastante diferença na minha formação. E a última pergunta agora da minha parte, a última já,
qual foi o momento que você mais sentiu o orgulho de me ter como filho? Vixe, agora o negócio vai ser feio, hein? Nossa, mas quem que fez essas perguntas, hein? Eu não sei. Depois a gente vai conversar com quem. Não é difícil, né? Igual o Mitiro falou, como a gente tinha feito o Sonai dele, né? Pra Deus. Eu não fui colocado em cima do Sambo, não, sabe? Não, É de outro nível. mas não, eu achava que ele tava em cima Tava lá no altar. das bandejas em cima Do altar. do altar. Aí, quando ele terminou a faculdade, foi aí que eu comecei a me preocupar. Eu falei assim, quando será que ele vai sair da bandeja? Quando que ele vai começar a cumprir a determinação? Será? Mas se ele não cumprir, como é que vai ficar? Como que vai ser? Essa dúvida eu tive assim, né? Aí, olha, graças ao Tendikyo, mas Senencai. Depois que ele foi para Mato Grosso, aí eu falei assim, nossa, aí casou. Era isso mesmo que estava escolhido para ele. E ele gostou, né? Porque quis ficar lá. Até casei, né? Casou lá. Então eu falei assim, então eu acho assim que uma vez que a gente fez essa determinação, se não cumprisse, como é que ia ficar? Então como conseguimos, né? Que deu certo, então eu sinto assim, muito feliz por isso. Esse é um orgulho meu. É graças a eu. Mas com certeza, é graças aos meus pais. Mas eu até me lembro, né, quando começou essa atividade do Senenkai do Brasil de abrir a casa de missionamento, depois de 2 ou 3 meses a casa ficou sem missionário responsável, né? E na época eu fazia parte da diretoria do Senenkai também, junto com o meu irmão mais velho, né, Masanori. E um dia, voltando do Dendote no carro, eu conversei com ele, né? Falei, nossa... Chamava ele de Onichian, né? Agora tem que me acostumar a chamar ele de Kaicho-san. Falei assim, nossa, Onichian, acabou de abrir a casa de missionamento e já tá sem missionário, né? Que coisa! Falei, nossa, que determinação é essa que a gente fez, né? Ele falou, pois teve um imprevisto e não vai... Pelo menos nos próximos meses, eu acho que ninguém vai poder ir. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Aí até comentei com ele de novo. Aí ele me falou assim, mas se tá te incomodando tanto, é porque eu acho que você tem que fazer alguma coisa, não é esperar alguém fazer. Foi um murro na boca do estômago, né? Mas realmente, ainda tava no último ano da faculdade, só que ia começar as férias, foi em julho. Não, julho. Já ia começar julho. Eu falei, nossa, pior que é verdade, né? E eu tava de férias, aí eu lembrei, né, dessa determinação, né, que a minha mãe comentou agora há pouco. E eu falei assim, eu acho que é uma boa oportunidade para começar a cumprir. Porque numa certa fase da adolescência, eu tive sim minha revolta, né? Porque quem fez a determinação foram eles, não fui eu. Né? Pensava assim, como é que eles escolhem uma coisa para minha vida sem me perguntarem, né? Sem me questionarem? Mas eu acho que é algo que eu só vou entender quando eu tiver um filho, né? Esse negócio dos filhos estarem assim, à beira da morte e ter que fazer alguma coisa radical e urgente, senão, né? Daí depois, né? A gente vai ficando um pouco mais adulto, vai pensando. Falei, eu acho que deve ser uma decisão muito difícil, mas imagina o que um pai ou uma mãe não faria, né, para salvar um filho, né? Então eu falei assim, não. Com certeza. Então vou tentar fazer um pouquinho, né? Começar um pouquinho, fazer a minha parte e tentar fazer então essa dedicação, cumprir aquilo que meus pais, né, determinaram por mim. Com 4 anos também, né, que eu ia conseguir decidir, né? Mas aí acabei indo para o Mato Grosso do Sul. Fiquei 1 mês e meio, que era o período de férias. Aí depois de 1 mês e meio, o Dudu, né, o Eduardo Gawa ficou, me substituiu. E logo depois o Masanori ficou meio ano. Né, mas foi uma experiência fantástica para mim. Foi algo que, assim, mudou totalmente a minha vida. Porque, assim, até então era só 1 mês e meio, né? Aí, Masanori recebeu a permissão do Kaicho-san na época de ficar
6 meses, não mais do que isso, porque ele queria que o Masanori se dedicasse aqui no Kyokai para poucos anos depois, né, como aconteceu agora, ele ia assumir já o Kyokai. E depois que Masanori foi embora de lá, ficou sem missionário de novo. Aí então, como já tinha tido essa experiência muito boa, sem pensar 2 vezes, eu, né, fui consultar os meus pais e falei, ó, terminei minha faculdade, eu tinha planos de ficar por aqui, né, trabalhar, que tem várias empresas grandes aqui na região, né, sou formado em administração, já pensei até em começar a trabalhar na área aqui, mas diante do que aconteceu, eu conversei com os meus pais, né, com minha mãe e com meu pai, e falei, olha, eu tô pensando, será que... O que vocês acham de eu ir para Paranaíba e ficar esse 1 ano que falta, né, até os 130 anos, né, na época do recrutamento físico de OESA? Aí eu achei que eles iam falar assim, não, você já fez a sua parte, né, 1 mês e meio, fica aqui. Aí eles olharam para mim e falaram assim, a gente dá todo o apoio para você. E, inclusive, né, a minha mãe e meu pai falou assim, acho que é uma ótima oportunidade para você começar a cumprir a sua determinação. E como eu também já tinha, né, tido uma experiência tão boa lá, então de um dia para noite, ou de uma conversa, né, de 30 minutos, 1 hora, eu mudei totalmente o rumo da minha vida, né? Já estava pensando em me instalar para cá, tudo. Juntei a trouxinha e fui para ficar mais 1 ano, né, lá em Paranaíba. E terminando esse 1 ano, né, com a graça de Deus Pai e graças ao esforço, né, de todos os missionários que passaram por lá, nós conseguimos regressar, né, nos 130 anos, apesar das dificuldades que passamos na viagem, nós conseguimos regressar com 5 pessoas, né, lá da casa de missionamento, das quais 4, né, receberam o Sasuke. Então, assim, motivo de muita alegria para mim também e para todos os fiéis, para o Serenkai do Brasil. E acabada essa determinação, eu falei assim, eu acho que agora eu vou embora para casa. Né? Mas daí, com bastante incentivo das pessoas de lá, falou, não, fica, você tem que ficar, porque sozinho a gente não dá conta e não sei o quê. Até na época, minha sogra, né, ainda não era minha sogra, eu nem namorava ainda a Samara, ela fez minha inscrição no concurso da prefeitura lá de Paranaíba. Falei, não adianta fazer, porque eu nem estudei e eu vou embora, né? Não, faz só pra ver. E ela fez a minha inscrição aí da Samara. E eu acho que sim, Deus queria muito que eu ficasse, porque passei no concurso, Samara passou no concurso, eu passei além do número de vagas, mas mesmo assim fui chamado para trabalhar. E é um trabalho, assim, que eu gosto muito de fazer hoje, e é um trabalho que permite que a gente consiga, né, continuar as atividades da casa de missionamento em outro horário. Então, se é um motivo de orgulho para os meus pais, para mim é um motivo de felicidade ainda maior, porque acabei que então por lá me fixei e, né, comecei a constituir a minha família, né, me casei, né, hoje eu moro para lá e não é com muita frequência por ser muito longe, mas sempre que dá, eu e a minha esposa, né, mais os fiéis de lá, nós regressamos aqui, né, para a igreja aqui em Jussara. E como aconteceu hoje, não estava previsto, né, mas como estamos próximos de receber, né, o novo Kaitio-san que acabou de tomar posse, eu decidi vir de última hora e a gente conseguiu fazer essa gravação assim, né? Então, eu só tenho motivos para ter muita felicidade, assim, para ser muito feliz, né, por tudo isso. E, sim, como eu disse, se é orgulho para os meus pais, para mim, eu faço com mais ânimo e com mais amor ainda, né? Mas é isso. A gente tem a última pergunta da senhora, né? Qual o momento que você mais sentiu orgulho de me ter como mãe? Olha, apesar da gente brincar sempre, a gente sempre brinca, eu sempre ligo pra minha mãe quase todos os dias, ela me liga, a gente dá... Só isso já é motivo de muito orgulho. Na verdade, só de ter ela como mãe, pra mim, já é motivo de muito orgulho. Porque, assim, apesar da criação, como ela disse, bem rígida, eu sei que isso fez com que a minha vida fosse muito mais tranquila e assim, fácil de levar,
né, de entender hoje, apesar de todos esses problemas que a gente vem passando, né, para quem acaba sendo responsável por exemplo, pela casa de missionamento, essa pandemia, né, deu bastante trabalho e tal, mas eu tenho certeza que tudo isso é graças à orientação que meus pais me deram. Então, assim, o orgulho dos meus pais eu tenho todos os dias. Em hora nenhuma eu tenho vergonha de falar quem são eles, né? O que eles fizeram, por que eles fizeram. Mas, assim, o orgulho que eu tenho deles já só de tê-los, né? Como os pais, como meus pais, eu já tenho um orgulho absurdo. Mas, né, durante a vida a gente vai passando por diversas situações que me fazem pensar assim. Falei, nossa, se um dia quando eu tiver filhos, né, se eu conseguir ser metade, né, ter metade dessa força que eles têm ou eles tiveram para criar a gente, falo assim, nossa, já vai ser bastante, né? Muitos sabem, recentemente, por exemplo, eu perdi meu irmão, né? Para mim foi um baque muito grande. Eu imagino, né, para minha mãe e para o meu pai foi algo, né, que eu não tenho nem como sentir, mas ao invés, né, de cultivar a revolta, né, principalmente a minha mãe, que ficou direto junto com ele, ela conseguiu mudar o sentido, né, desse grande nó pra gente, dessa grande perda, e fazer com que disso aí, né, começasse a brotar algo muito bonito, sabe, algo muito saudável. Até a gente estava agora há pouco, antes da gravação, mexendo nos vasos que ela tá fabricando. E assim, foi, né, uma forma, né, da gente conseguir fazer assim, brotar desse nó muito grande, né, algo muito bonito, né, foi a determinação de começar as obras do alojamento, né, aqui no Kyokai. Aqui a gente não tem um espaço específico, né, apropriado, né, para receber todos os fiéis. Então ela falou assim, não, eu sei que foi um baque muito grande, um nó muito grande, mas não, vamos fazer alguma coisa. E como faz alguma coisa sem recurso, né? Então ela sempre aquilo que eu disse anteriormente, né, no vídeo que a gente gravou antes, ela sempre correu atrás das coisas, sabe? A gente tem sim a ideia, a mania de ser acomodado, né? Falou assim, então vamos esperar, né, pra ver se um dia a gente junta dinheiro pra fazer. Ela falou assim, ela falou assim, não, vamos fazer, agora é a hora, né, aconteceu tudo isso, então vamos fazer, vamos usar esse acontecimento como um pontapé inicial, não é nem um pontapé inicial, na verdade é um embalo, né, pra gente foi uma grande perda, então é como se tivesse recuado muito, mas pegado um embalo muito grande, né, principalmente a minha mãe, pra conseguir edificar, vamos dizer assim, essa ideia, né, que estava na cabeça há muito tempo. Então, assim, esse é um fato que acho que eu nunca vou esquecer, né, me faz ter ainda mais orgulho, né, da minha mãe, assim, que ela que puxou o carro e falou assim, não, eu vou arranjar alguma coisa pra gente começar a fazer, e ela começou a fazer os vasos, né, e o vaso, além de ser algo que ela gosta muito de fazer, né, tem, né, pouco a pouco tem conseguido gerar recurso para começar, né, de tijolinho em tijolinho. Ela falou, a gente vai construir isso aí, né, e a gente vai ter essa edificação como um fruto, né, como o fruto daquele brotinho, né, daquele nó. Então é um orgulho muito grande, né, que eu sinto. Não só por isso, mas esse é um negócio que eu vou levar para minha vida como algo assim, como uma superação que me fez realmente ter uma noção, né, da força que tem dentro de uma mãe, né, do sentimento que deve ser mãe para fazer algo tão grande, né, pensar em algo tão grande dentro de um fato tão triste, né. Então, assim, é um orgulho que, né, não cabe no peito. Eu sempre falo, então, não, a gente também, né, tem que... A gente, né, que ainda tem toda a vida pela frente, falou, não, vamos pegar embalo, né, vamos pegar carona nesse cometa que é ela, né, tocando nas coisas, e vamos
procurar fazer isso sim. E olha, é uma coisa impressionante, né? Quando determina, né? E tá saindo, né? Vai começar, né? Agora mês de junho, né? empilhar os bloquinhos, né? Mas eu vejo assim, como sabe aquela flor que tá saindo, né? Primeiro brota e começa a dar aquele botãozinho. Parece que as primeiras flores vão começar a abrir, né? A partir desse próximo mês, né? De todo aquele nó que a gente passou. Então, assim, é motivo de orgulho infinito, né? É uma coisa lenta, né? Uma coisa lenta, porque transformou completamente a família. Então a gente tem que... não devemos ficar estacionados. Temos que, né, pedalar. Se a gente não pedalar, a gente cai. Né? Tipo assim. Então, esse é o momento, né? Que a gente tá no pedalo. Porque a gente tinha duas opções, né? Ou ficar chorando a perda, sim, até entrar numa depressão, coisa assim. Ou fazer alguma coisa radical, transformar isso em algo bom. Mas só que para isso precisa de alguém com muita força, alguém com muita decisão para começar, né? Porque eu mesmo não tinha essa força, né? Mas ela falou assim, não, partiu dela, vamos fazer. E, né, tem dado muito, muito certo. E apesar da grande falta que ele faz, a gente sente que a família está bem completa, bem unida, né? Os fiéis do Kyokai aqui de Jussara também compraram essa ideia, né? E nós estamos aí numa época muito feliz, né? Depois de uma época turbulenta, nós estamos numa época muito feliz do novo Kaicho-san tomando posse, né? De uma nova era, de uma nova fase. Exatamente. Né? Onde eu acho que vai começar um novo ciclo com novas ideias, né? Com coisas novas saindo do papel. E, assim, é motivo de muita felicidade, né? Então, com certeza, eu tenho muito, muito, muito orgulho, né? Da minha mãe e do meu pai por conta disso também. Nossa, que bom. Achei que ele ia condenar. Não. Que bom que ele acha isso. Ainda bem. Nossa. Se não fosse essa pergunta do Senenca, eu não ia saber disso. Mas o Senenca faz umas perguntas. Mas quem fez essas perguntas? Mas é isso, gente. Eu acho que acabaram as perguntas, né? Gostaria de agradecer a oportunidade do Senenca do Brasil em proporcionar esse momento junto com a minha mãe. Apesar da gente ter um contato bem estreito, é muito difícil a gente ficar comentando sobre isso, né? Tipo, você tem orgulho de mim? Você tem orgulho de mim? São perguntas que a gente não faz, O que você lembra? Essas coisas são perguntas que a gente não costuma fazer um pro outro no dia a dia. Eu achei muito legal, foi uma experiência bem bacana, que foi muito além da minha expectativa para esse bate-papo. E, então, muito obrigado, né, a todos do Senenca, obrigado a todos que estão acompanhando esse podcast, esse podcast da associação, uma atividade muito bacana para a gente poder acompanhar de casa, né, durante essa pandemia. E aproveitar aqui, né, em nome da minha mãe, desejar um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães que nos assistem e que, na expectativa de dias bem melhores daqui para frente, nós também vamos continuar a nossa caminhada aqui da nossa família e do nosso Kyokai. Muito obrigado a todos, viu? Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau. Tchau. Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. Ser amável em primeiro lugar. Certo dia, Yoshie Iburi ouviu de Oyasama. Yoshie, a mulher deve ser amável em primeiro lugar. Por isso, o mais importante é dizer sim com alegria em qualquer situação. E ainda, que cuide para não fazer uma pessoa se sentir inútil. Não desperdice nem mesmo uma folha de verdura. Mesmo as sobras a nutrirão. Isto não é miséria.
E chegamos ao final de mais um episódio. Foi muito divertido gravar esse episódio. Realmente, foi muito legal ouvir todas as suas histórias, Michiro. E se vocês que estão ouvindo a gente quiserem comentar alguma coisa, mandar uma mensagem para os nossos convidados, vocês podem escrever algo aqui no podcast ou no YouTube, ou nos mandar uma mensagem pelo Instagram em @semnemcaibrasil. Ou nos mandar um e-mail, podcastsemnemcaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Bom, um feliz Dia das Mães para todas as mães. Muito obrigado e até a próxima. Feliz Dia das Mães, muito obrigado. Até mais. Avante Senencai! Vamos!